família em construção. Sabe, irmãos, é mais do que pedir a bênção de Deus. Deixa eu conversar contigo sobre isso. Quando eu estava trabalhando esse tema, eu estava pensando sobre ele, família em construção. Sabe, é muito mais do que a gente falar assim: Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa a minha família. Nós estamos dizendo que estamos permitindo que Deus construa algo, reforme algo, mude algo. Irmãos, esta mensagem, esse tema neste mês é poderoso, e eu quero que você saia daqui nesta noite com esse entendimento. É mais do que receber uma bênção, é permitir que Ele transforme a sua casa por completo. É Deus transformando, é ter coragem de abrir a porta da sua casa e dizer assim: Senhor, pode entrar. Tudo que tiver fora do lugar, tudo que tiver quebrado, tudo que tiver ali desalinhado com a tua vontade, o Senhor pode aqui trabalhar. O Senhor pode aqui mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar a minha família, porque nós queremos ali cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem alguém entendendo isso? Dá um glória a Deus bem forte aí. Sabe, irmãos, ainda não é o texto que eu quero meditar com vocês, mas o Salmo de número 25, verso 4 diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Davi, o rei Davi, disse isso. É muito mais do que pedir: Senhor, me abençoa. É bom pedir que Deus nos abençoe, mas o que Davi está aqui pedindo é: mostra-me o teu caminho. Às vezes nós fazemos o contrário, fala assim: Deus, abençoa o meu caminho aqui, Deus, abençoa os meus passos, Deus, abençoa isso que eu estou fazendo. Mas Davi fazia o contrário: eu quero que o Senhor mostre-me o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor deseja para a minha vida. Mostra este caminho, porque eu não quero trilhar os caminhos das minhas vontades, mas eu quero trilhar o caminho do propósito de Deus para a minha vida e para a minha família. Aleluia! Ah, Senhor! Ah, tem alguns aí que estão acordados. Aí, irmãos, quando a gente fala sobre Deus trabalhando, Deus construindo a nossa família, é entender que Deus quer sim entrar na sua casa para mudar a tua casa, para reformar a tua casa. Sabe? Aí sim, vamos abrir a palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 6, verso 11. Quem tem a Bíblia aí, levanta a Bíblia e fala assim: eu amo a palavra de Deus. Aleluia. 2 Samuel 6, 11. Esse versículo é o suficiente para nós meditarmos aqui naquilo que Deus tem para nós. Diz assim a palavra de Deus: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor abençoou ele e toda a sua família. Amém? A arca da aliança ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, e houve algo ali sobrenatural naquela casa que mudou a história deles. E o que eu quero profetizar nesta noite é que da mesma forma, esta presença gloriosa, porque a arca da aliança fala sobre a presença de Deus. Hoje talvez você não vai receber ali a arca da aliança, temos ali um simbolismo da arca da aliança, mas o que a arca da aliança representa, que é a presença de Deus, esta sim vai entrar também na sua casa, e não serão 3 meses, mas a sua história inteira, o Senhor vai te abençoar e vai abençoar toda a sua família. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Pode se assentar. Vamos entender esse texto. Se você não conhece, nós já pregamos muitas vezes, já fazemos até campanhas com esse tema Obed-edom, onde Deus abençoando a nossa casa. Mas hoje eu quero pensar com você aqui alguns detalhes. Contexto da história: a arca da aliança tinha sido levada, depois foi
ali dispensada esta arca, chegou até na casa de alguém lá numa cidade, ficou ali por um tempo esquecida e abandonada. O rei Davi, o mesmo que nós lemos, que queria conhecer os caminhos de Deus, ele entendeu que ele precisava trazer essa arca para a sua casa, para o seu governo, para Jerusalém. E então ele vai com uma grande comitiva buscar essa arca. E quando ele chega lá, ele descobre que a arca tinha chegado até aquele lugar onde ela estava através de carros de boi. Tinham feito uma carroça, colocado bois puxando a carroça e a arca em cima e deixado os bois caminharem. E ele falou: ok, a arca chegou até aqui, vamos fazer do mesmo jeito, vamos terminar de chegar em Jerusalém dessa forma. Colocou aquela arca sobre aqueles carros de bois e começou a levar em direção a Jerusalém. Só que numa certa altura do caminho, a palavra de Deus nos fala que um dos bois ali meio que dá uma tropeçada, a arca dá uma desequilibrada, e um daqueles que estavam ali dirigindo aquela arca, uns que estavam ali com ele, chamava Uzá, ele tenta segurar a arca, e no momento que ele toca na arca, ele cai morto. Aquilo ali trouxe um pânico, trouxe um medo em todo mundo, inclusive no rei Davi. Espera aí, tem alguma coisa errada. Deus não está de acordo com o que está acontecendo. Apesar de nós estarmos celebrando e querendo fazer aquilo que eu acho que é o certo, trazer a arca para Jerusalém, mas algo está dando errado, vamos parar. E quando pararam, eles falaram: precisamos levar a arca para algum lugar e vamos repensar, vamos buscar em Deus entendimento e depois continuar. Aonde que nós vamos deixar a arca? A casa mais próxima aqui para chegar e já colocar essa arca é a casa de Obed-Edom. Chegaram até ele e falaram assim: Obed-Edom, nós precisamos da sua casa, a arca vai ficar na sua casa. Obed-Edom abre as portas da sua casa para se receber a arca. E então acontece o que nós lemos. A arca permaneceu ali 3 meses. E nesses 3 meses, a história de Obed-Edom e toda a sua família foi mudada, porque a presença de Deus entrou na casa dele. Na sequência, Davi faz da forma correta, levando sobre os ombros os sacerdotes e chega até Jerusalém. E nós vamos ver daqui a pouquinho o restante da história. Mas irmãos, eu vejo aqui, como eu disse, alguns detalhes importantes. Primeiro deles, nós vemos ali quando fala sobre Uzá. Uzá, ele tentou segurar a arca e morreu. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Toda vez que nós tentamos fazer do nosso jeito, queremos dar uma forcinha para Deus, queremos dar uma ajuda para Deus, sabe? Driblar ali, talvez não ter ali paciência para esperar o tempo de Deus, não ter ali humildade para ouvir a voz de Deus e a sua palavra, e queremos dar esta forcinha, queremos ajudar Deus. Eu acho que Deus está precisando da minha ajuda, vou fazer algo aqui, meio como Sara fez, quando percebeu que ela e Abraão não poderiam ter filhos, ela falou: vamos colocar aqui uma ajudinha para que a promessa de Deus se cumpra. Vamos pegar Agar e vamos entregar Agar para que ela possa gerar um filho. E ela ali, eu falei isso na aula da escola bíblica, falei também em algumas lives. Ali ela gerou um grande problema para a história, não dela, mas de todo Israel. Por quê? Porque ela tentou dar uma ajudinha para Deus. Todo esforço humano, aonde você quer substituir, não quer ouvir Deus, vai trazer algum tipo de problema. Este é o primeiro personagem, o esforço humano, aonde queria a independência de Deus, trouxe problema. Mas o segundo personagem é diferente, que é Obed-Edom. Obed-Edom, ele recebe uma palavra, que ele deveria abrir a porta da sua casa. Aqui, irmãos, eu paro e penso em algumas coisas. Olha o contexto. Tinha acabado de morrer uma pessoa só porque tocou na arca. Ainda que estava bem intencionado, tocou na arca. Agora esta mesma arca vai para dentro da casa de Obed-Edom. Imagina talvez o que poderia passar na cabeça dele.
Peraí, essa arca vai entrar aqui em casa? Eu tenho filhos, tenho menino aqui, tenho filhos pequenos, eles ficam naquela correria, eles ficam brincando, ficam aqui pulando de um lado para o outro. Já pensou se um dos meus filhos toca na arca? Eles vão morrer. Como que eu vou receber essa arca aqui dentro de casa? Eu creio, irmãos, que talvez poderia passar na cabeça de Obed-Edom muitas desculpas para não deixar aquela arca entrar. Olha o risco que ele poderia correr em receber aquela arca. Sabe, irmãos, ser cristão é correr risco. Ser cristão é viver esta vida com ousadia no coração. Sabe, quando nós vemos ali, por exemplo, Daniel, por não negar o nome de Deus, foi lançado na cova dos leões, foi lançado fornalha ardente, é correr riscos, porque você se posiciona dizendo: eu quero este Deus, eu quero esta presença na minha casa, na minha vida, eu não abro mão disso. Eu posso até correr riscos, mas eu sei que o Deus que prometeu, Ele estará comigo em todos os momentos, e Ele vai me sustentar. Ei, poderia ter um risco, mas Obed-Edom parou e falou assim: se é da vontade do rei Davi, e se é também algo que Deus proporcionou para a minha vida, eu recebo esta arca na minha casa, eu recebo esta presença na minha casa, eu vou ter coragem para abrir a porta da minha casa para receber a presença, receber a arca. E em nome de Jesus, eu oro que nesta noite haja homens e mulheres que tenham coragem de abrir a porta da sua casa e dizer: Senhor, pode entrar na minha casa, eu corro esse risco, eu quero a tua presença, e o que for preciso fazer ali dentro, o Senhor tem liberdade para fazer. A minha família está em construção, eu recebo de Deus esta obra. Irmãos, precisamos ter essa coragem. Receber a presença de Deus é muito mais do que vir assistir um culto. É entender que a presença de Deus vai implicar em mudanças, transformações e talvez até riscos. Muitas vezes a pessoa, ela vai ser cancelada pelos amigos, vai perder algumas amizades que antes tinha. Mas não se preocupe, Deus é contigo, e vale a pena abrir a porta da sua casa, porque Deus vai estar trabalhando na sua família. E aqui nós estamos dizendo: nós estamos em obras. Deus está trabalhando na minha vida, estamos em obras, a minha casa está em obras, Deus está trabalhando. Sabe, irmãos, eu fico pensando, quando aquela arca foi entrando na casa de Obed-Edom. Vamos pensar nos dias de hoje, como seria nos dias de hoje? Pensa lá na sua casa, lá naquela sua sala, que é o ambiente talvez maior que tem uma mesa de jantar, tem umas mesas, tem algumas cadeiras, talvez tenha um sofá gostoso que você gosta de deitar, relaxar um pouco, tem uma televisão para você assistir ali o seu filme, a sua série, enfim, é o seu ambiente, seu lugar gostoso, vários móveis ali. Eu fico imaginando que Obed-Edom olhou para aqueles móveis, olhou para a arca, é um ou é o outro? Os dois não vão caber aqui dentro. Eu vou ter que dar uma mexida, eu vou ter que tirar alguns móveis, eu vou ter que empurrar alguns para algum outro ambiente, ficar apertado em algum outro lugar, vai ter que mexer na mobília. Sabe, quando nós recebemos a presença de Deus na nossa casa, Deus vai querer que você mude algumas coisas dentro da sua casa, e você vai ter que ter coragem para permitir que Ele entre com essa obra dentro da sua vida e na sua casa. E se for preciso mudar as coisas de lugar, deixa Ele fazer esta obra, porque o que Ele tem para você é grande. Alguns móveis precisam ser retirados ou reposicionados. Quando a presença de Deus entra,
vai acabar tendo mudanças nas suas prioridades. Sabe aquele negócio? Gente, sabe, domingo ir para a igreja, segunda-feira, eu tenho que acordar bem cedinho, é complicado. Esse domingo foi pesado, eu tive tanta coisa para fazer, tive que arrumar a casa, estou tão cansado. Eu acho que eu vou ficar dormindo, vou ficar descansando hoje, eu não vou. Qual é a tua prioridade? É a casa de Deus, é a obra de Deus, é servir ao Senhor, é ouvir a voz de Deus? Prioridades serão mudadas. Quando Deus entrou na casa, muita coisa precisa ser mudada. Hábitos precisam ser mudados, relacionamentos precisam ser mudados, comportamentos vão ser mudados. Por quê? Porque a presença entrou naquela casa. Não basta, talvez você dizia assim, mas a minha família, ela sempre foi desse jeito, ela sempre fez desse jeito. Minha família gosta de se encontrar, gosta de ir para um sítio, gosta de ficar ali batendo papo, gosta até de uma cervejinha ali à tarde. Isso é tudo tão bom, a minha família é desse jeito. Deixa eu te falar, meu irmão, você vai ter que mudar. Quando a presença de Deus entra na sua casa, você não vai dizer mais assim, na minha família foi sempre assim. Você vai começar a dizer, como que Deus quer que a minha família viva, porque a presença dele está agora no centro da minha casa, e não é mais a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus dentro da minha casa. Irmãos, Deus operando na sua casa. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que Obed-Edom olhou e falou assim, vai ter que mudar muita coisa aqui dentro, vou ter que correr riscos aqui, eu vou ter que mexer na minha zona de conforto, eu vou ter que mexer naquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto. Mas eu sei de uma coisa, eu já ouvi tantas histórias a respeito desta arca, eu já ouvi tantos milagres que Deus fez através desta arca. Eu sei que é a própria presença de Deus representada nesta arca. Eu vou dizer sim, pode entrar esta presença, pode entrar esta arca na minha casa, porque eu amo a presença de Deus acima de todas as coisas. Eu só quero tua presença. Hoje não. Será que você pode declarar isso? Nós amamos a presença. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só levante quero as mãos para o alto e declare isso. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Obed-Edom falou exatamente isso. Vai mudar muita coisa, não vai ser mais na minha zona de conforto, vou correr riscos, vou ser cancelado, pessoas vão deixar de andar comigo, de conversar comigo, vai mudar muitas coisas, mas eu amo esta presença. Sabe o que significa, gente? Significa que a presença de Deus não pode ficar restrita a um culto de domingo à noite. Aqui é maravilhoso. Essa noite os céus estão abertos, há uma nuvem de glória neste lugar, aleluia, há uma nuvem de glória neste lugar, a presença está aqui. Mas a presença não pode ficar só aqui, irmãos. Quando você chegar na sua casa, você precisa levar esta presença para dentro da sua casa, assim como Obed-Edom fez. Vem para minha casa, entra na minha casa. Não é mais apenas um culto, não é mais apenas um momento ali de oração que eu tenho.
se tornou agora algo presente na minha casa. É algo, sabe, diário dentro da minha casa. É algo 24 horas por dia dentro da minha casa. E isso, irmãos, traz mudanças. Estamos em obras. Por quê? Porque se entendemos que agora a arca está na sua casa, a presença está na sua casa, vai começar uma reforma. A maneira como o marido e a esposa se relacionam vai ter que mudar muita coisa. A forma como os filhos se comportem naquela casa vai ter que mudar, porque agora a presença está ali. A forma como eles são educados. Tem gente aqui que é um pai excelente na educação secular, paga as melhores escolas, prioriza os melhores professores, os melhores cursos, mas não tem o mínimo esforço de trazer um filho para a escola bíblica. Não tem o mínimo esforço de trazer aquele jovem, aquele adolescente para o deixa queimar. Paga fortunas para a pessoa estudar nos melhores lugares, mas não trazem para estar na casa de Deus. Tem que mudar. A nossa família está em reforma, está em mudança. Como os nossos filhos estão sendo educados, a maneira como os conflitos que vão surgindo dentro da sua casa são resolvidos. Você vai ter que entender que a partir de agora, com a presença ali dentro, não é mais do seu jeito, é dobrar o joelho e pedir: Deus, opera aqui. O modo de como o dinheiro é administrado. Sim, você compreende que você é mordomo, que tudo pertence a Deus. Então não é mais do seu jeito, você terá muito mais responsabilidade. A linguagem utilizada dentro da sua casa, uma linguagem talvez com palavrões, linguagem obscenas, brincadeiras que não convêm, linguagens ali que não tem nada a ver com linguagem cristã. A nossa casa agora, nós entendemos que a presença de Deus está lá e muita coisa vai ter que mudar. A maneira de como nós tomamos as decisões, a prática de oração e de estudo da palavra dentro da sua casa, se não existe, vai ter que começar a ter, porque a presença está lá. Não tem como você ter a arca, ter a presença e não ter um tempo de oração, um tempo de estudo da palavra, um tempo de devocional. Por quê? Porque a presença de Deus na sua casa começa a mudar todas as coisas. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e entender: eu não estou mais aqui fazendo do meu jeito, porque a arca, a presença de Deus está na minha casa, e eu amo. Vamos cantar de novo? E eu amo. Eu acho que você podia até ficar de pé agora, e você vai declarar isso: eu quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Faça essa oração. Hoje não vou te pedir nada. Vai lá, igreja. Só quero levantar a minha voz, que a tua graça já me basta. Mais uma vez, declare. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Assenta aí, dando glória a Deus bem forte. Oh, aleluia.
Ah, irmãos, a arca, a presença de Deus, quando ela entra, muda tudo. Ela muda as nossas vidas e vai mudar a sua casa. Por isso, está em obras. Se prepare. Talvez faça até alguma bagunça, talvez vai ter que mudar muita coisa, mas o que Deus vai fazer é maravilhoso. Por quê? Porque esta presença traz alguns elementos. A arca trazia alguns elementos. A palavra de Deus nos mostra, já no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 9, nos mostra isso, que dentro da arca tinha 3 elementos. O primeiro elemento que existia dentro da arca era o maná. O maná, você sabe, era a provisão de Deus, o alimento diário que Deus entregava para o povo no tempo do deserto. Então, quando você abre as portas da sua casa e você recebe a arca, recebe a presença, o maná vem junto, a provisão de Deus virá sobre a tua vida, seja qual for a necessidade. Talvez você esteja passando até num tempo de deserto, mas os céus vão se abrir e o maná celestial vai descer, porque Jeová Jiré, o Deus da provisão, vai mover na sua casa. Maná estará ali todos os dias. O segundo elemento que estava ali era a vara de Arão. A vara de Arão era aquela vara, um cajado que Arão carregava e que foram colocados, cada tribo colocou uma vara na frente, e a palavra seria aquela que florescesse, aquela que voltasse a viver, seria ali o escolhido. E a vara de Arão, que era um galho seco, quando fincaram na terra, no outro dia, estava cheia de flores e frutos. O que eu quero dizer? Quando a vara de Arão está dentro da arca, nos fala de frutificação sobrenatural. Coisas que talvez de formas humanas você não pode, você não consegue, mas a frutificação sobrenatural vai acontecer. Como aquela vara seca, ela não tinha mais nenhuma condição humana de gerar frutos, mas porque Deus moveu, começou a trazer ali algo sobrenatural. Deus também vai fazer o sobrenatural na sua vida e na sua família. E por último, tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, direcionamento. A presença de Deus vai te direcionar, vai te levar a caminhar os caminhos que Ele tem para a sua vida, vai alinhar a tua vida com o propósito de Deus. Então esta presença gloriosa que nós desejamos, ela traz provisão, ela traz frutificação sobrenatural e ela vai trazer direção para a sua vida. Fala assim comigo bem forte: eu amo a presença. Eu abro as portas da minha casa. Pode entrar, Senhor. Aleluia. Pode entrar. Mas aí, 3 meses. Acabou a história depois de 3 meses? Já estaria bom demais, porque a Bíblia nos fala que mudou a história dele. A mulher dele, que era estéril, não podia ter filhos, agora começa a ter filhos. Aonde não havia provisão, aonde não havia prosperidade, agora prosperidade está ali a todo tempo na casa dele. A bênção de Deus chegou. Irmãos, o próprio rei Davi de vez em quando ia lá visitar Obed-edom. O rei começou a visitar a casa dele. Estava bom até aí? Já estava. Só que a palavra de Deus, e aqui eu quero já caminhar para o final, é que quando você abre as portas da sua casa para esta presença, esta bênção não vai terminar em 3 meses. Quando nós olhamos para a história de Obed-edom, você vai ver na sequência o estudo bíblico sobre a vida dele. Quando a arca é levada para Jerusalém,
o rei Davi olha para Obed-edom e fala: você vai junto com a arca. O que Deus fez na sua vida, na sua família, não vai parar aqui. Você vai morar em Jerusalém comigo. Você vai estar lá também em Jerusalém. Você, sua casa, seus filhos, os filhos dos teus filhos, todos a partir de agora têm emprego permanente. Vocês vão servir na casa de Deus, diante da arca, por todas as gerações. Sabe o que eu quero aqui profetizar? Se você tiver coragem para abrir a porta da sua casa, para que a arca entre, para que a presença transforme a sua vida, transforme tudo, isto não vai parar na sua vida. Os teus filhos vão ser mudados, os seus netos, as próximas gerações serão impactadas por esta presença. Ei, é algo muito maior do que você, é algo geracional. Eu olho para a minha vida, meu avô Carlos, um dia veio lá da França, trazido pelo seu pai, chegou aqui no Brasil, e aqui ele teve um encontro com Deus, ele se tornou um pastor presbiteriano, e a partir daí a bênção chegou sobre a casa dele, porque o meu pai se tornou também pastor, os irmãos do meu pai também foram pastores, e depois do meu pai, eu e meus irmãos somos pastores. Eu vejo os meus filhos também todos caminhando no ministério. Por quê? Porque a bênção de Deus, quando você abre a porta da sua casa, não vai parar em você, vai alcançar as próximas gerações, em nome de Jesus. Você vai deixar um legado, uma herança espiritual para os seus filhos. Aleluia! Sabe, irmãos, o que você vai deixar para os teus filhos? Talvez alguém diga assim: ah, pastor, o senhor não sabe, eu tenho uma empresa e eu vou deixar uma herança maravilhosa para eles. Eu vou deixar uma empresa que rende tantos R$1.000 por mês. Eles estão bem, eu já estou deixando uma poupança ali bem gordinha. Quando eu partir, tem até um seguro aonde eles vão ter. Eu não estou falando disso, porque dinheiro, riqueza, o que for, tem certeza que teu filho vai agradecer. Mas o que vai fazer a diferença nele, porque tudo isso pode acabar a qualquer momento. Mas se você deixa valores, se você deixa princípios, se você deixa hábitos, se você pratica a sua fé com seus filhos, se você pratica a oração com seus filhos e gera esse hábito nos teus filhos de serem fiéis, fiéis na casa de Deus, fiéis nos dízimos, nas ofertas, se você está ensinando isso para os seus filhos, se você está passando fé para os seus filhos, caráter para os seus filhos, na sua casa essa cultura de louvor e adoração, porque a arca não fala sobre estar ali por um tempo e saiu, a arca permanecia. Se você está deixando esta herança para os teus filhos, esta decisão de abrir a porta da sua casa para a presença, vai impactar. É uma decisão que vai impactar não só a tua vida, não só a teus filhos, mas as gerações que virão após você, após seus filhos, porque a presença, ela transforma. Irmãos, a presença de Deus vai fazer toda a diferença. Será que você pode ficar de pé? E eu quero que você hoje faça como Obed-edom. Tenha coragem de abrir as portas da sua casa e diga: estou em obras, Deus está trabalhando na minha família. Ei, minha família em construção. Eu quero abençoar a tua família neste momento.